Ele está a guardar e nos dá a vitória, porque a vitória é em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Que Jesus abençoe meus irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Amém? No Evangelho segundo Mateus. Amém? Eu quero desde já agradecer a Deus, em nome de Jesus, por estar aqui. Eu confesso, não é fácil. Aqui é muito, olha, aqui a gente olha, só tem pessoas de um quilate muito grande, né? Nós temos aqui o pastor Carlos, que está aí à frente, com essa barba de Arão. Que Deus tenha abençoado muito a vida desse homem. Nós temos aí o pastor Cleito, que é uma bênção, um homem que Deus tem levantado aí de uma forma tão maravilhosa. Pastor Reginaldo, sem comentário. Então a gente está aqui cercado, tem um Hermílio também que, olha, prega e prega muito, é um homem de Deus, e é muita responsabilidade. Mas eu estou aqui porque assim o Senhor quis, né? É assim que é a vontade dele, e nós estamos aqui para trazer a palavra, amém? Nesta manhã, em nome de Jesus, e eu quero agradecer a Deus por cada irmão, rever a minha irmã, as duas irmãs que são lá de Laranjal, estavam lá, e a irmã Ana Maria, a irmã Andréia, que eu tenho muito carinho. Então eu fico muito feliz de rever as minhas irmãs, rever esse povo lindo que vai morar no céu. Amém? Porque eu costumo dizer que quem tem Jesus é lindo, tá? Porque Jesus não vê a beleza estereótica, ele vê o de dentro. E se você tem Jesus verdadeiramente, diga para o seu irmão e diga para você, eu sou lindo em Cristo. Amém? Nós somos lindos porque nós servimos a um Deus que é maravilhoso. Amém? Amém? Não deixe ninguém, você é isso. Não, eu sou lindo, sou linda, porque Jesus habita dentro de mim. Tá bom? Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Eu quero trazer uma palavra subordinada a um tema que o Senhor Jesus cuida de você porque Ele te ama. Amém? O Senhor, Ele cuida de nós. Esse é o nosso Deus, é um Deus maravilhoso. A palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. No 28. E no verso 19 e 20, eu só vou ler esses dois versículos para a gente trazer esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que Deus fará grandes coisas na nossa vida. Como precisamos ouvir a voz do Senhor para nos levantar, para continuarmos olhando para o céu, dizendo, Jesus, vem, Senhor, porque o tempo está difícil. As coisas estão difíceis. Mas o Senhor, Ele já venceu tudo. Amém? Diz a palavra de Deus assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você diz, amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, nesta hora, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo ar que respiramos, pelo Senhor, Pai, nos conceder, meu Deus, mais um dia na terra dos viventes. Isto é um milagre, porque o Senhor tem nos guardado. É o Senhor, meu Deus, que tem sustentado a nossa vida. É o Senhor que tem nos livrado e tem nos dado, Senhor Deus, tantas bênçãos, tantos livramentos e tantas outras coisas que nós nem conseguimos ver, mas o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor, meu Pai. Deus, aqui estou, meu Senhor Deus, com uma grande responsabilidade. A responsabilidade, Deus, de falar, meu Pai, a Tua palavra, a Tua igreja, porque a igreja não é do homem, é do Senhor, porque é o Senhor que pagou um alto preço por amor de nós, Pai. Senhor, nos ensina cada dia mais a sermos mais discípulos seu, Pai, verdadeiramente um cristão, Pai, aquele que está contigo, um discípulo do Senhor verdadeiramente.
Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, porque precisamos ouvir, Pai, a Tua palavra. Precisamos crescer, Pai. Crescer no conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade. É isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala, Pai, através de mim, apesar de mim, para a Tua igreja. Fortalece cada um que adentrou essas portas, meu Pai, nesta manhã de domingo, Pai. Para que eles sejam renovados, Pai, e que eles sejam, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, fortalecidos pela Tua palavra. Porque como carecemos e precisamos ser fortalecidos, Pai, na Tua palavra. Para que a gente possa, Senhor Deus, enfrentar todas as coisas, Pai, com cabeça erguida, olhando, Deus, para os altos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Abençoa, Pai. Fala comigo porque eu preciso ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, que eu diminua e que Tu cresças, e que a Tua palavra prevaleça, e que a nossa, Pai, a nossa vontade aqui seja simplesmente Te adorar e ouvir a Tua voz e agradecer, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Assim eu oro e Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. E você diz amém, possa se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Amém? Amados, quando a gente lê a palavra de Deus ela é um alimento para nossas almas. A palavra de Deus é a bússola que nós necessitamos na nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos a cada dia mais buscar a sua face e buscar aprender mais do Senhor na palavra. Eu louvo a Deus porque aqui nós vemos pastores que mandam e pedem para que você não deixe de ler a palavra e buscar na palavra o teu fortalecimento, o nosso fortalecimento, porque é na palavra que nós somos fortalecidos. E quando nós lemos aqui em Mateus, no verso que nós acabamos de ler, nós vamos ver que aqui o Senhor passou por grandes situações e chegou no capítulo 28, que fala justamente de algo que, o acontecimento que marcou toda a eternidade, toda a geração. Tudo que nós entendemos foi marcado justamente pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Isso aí é algo que o divisor de tudo na nossa vida e na vida da humanidade fala da ressurreição. E Jesus, ele ressuscita. E Jesus, ele vem aqui no capítulo 28, no verso 16, ele fala com seus discípulos e dá a grande comissão. A comissão que ele dá é: ide e fazei discípulos. É isso que o Senhor quer de mim, quer de nós, é que nós não venhamos reter dentro de nós tanto conhecimento da palavra em quatro paredes, mas que essa palavra ela venha ser pregada e falada aos que não conhecem e que estão aí fora. É necessário a gente buscar esse desejo de falar da palavra, pregar o evangelho e viver a palavra. Porque a maior pregação é testemunho de vida. Como está a minha vida, irmão, quando eu saio por essas portas? Eu digo que sou e você também diz que é de Cristo. Mas como está a minha vida e a sua vida? Sem os olhares dos irmãos e de pastores, ou seja lá de quem for. Como está a minha vida diante verdadeiramente do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus quer que a gente faça aquilo que lhe agrada, segundo a sua palavra. Então, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, o Senhor, ele é a verdade. A palavra dele é verdadeira.
Se ele diz que está, ele estou convosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está na minha e na sua vida. Ele é verdadeiro. Mas eu, você, nós, como estamos diante do Senhor? Amado, o Senhor não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. Com as nossas situações que nós cometemos, até mesmo estando na igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia, vivendo uma vida de aparência. Quando nós vivemos de aparência, enganamos-nos a nós mesmos. É isso que a palavra nos ensina. Nós não devemos jamais viver uma vida só de aparência, mas temos que viver uma vida plena na palavra, para glorificar a Deus, não para ser destaque entre os homens. Muita gente se maquia, bota uma maquiagem para aparecer, mas na verdade não é. Mas ele faz porque ele quer ver de alguém elogios, ou olhares, ou outra, seja lá o que for, mas ele não entende que ele precisa fazer as coisas. É para Deus, com toda a sua força, com todo o seu amor. Amados, quando a palavra de Deus nos diz que tudo que Jesus fez foi por amor, Deus deu o seu Filho por amor. Deus chegou e deu o seu primogênito. Por amor à humanidade, por amor ao mundo, ele vem, ele diz, olha, toma aí o meu filho primogênito. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a palavra de Deus diz, mas todo aquele que crê e crerão nele, cabe a nós pregar o evangelho e viver a palavra. Será dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E o que o Senhor mais quer é que nós venhamos apresentar o Senhor Jesus a todas, sem exceção. Porque o Senhor espera de nós é sinceridade diante dele, para fazer a diferença nesse tempo, para trazer à luz aqueles que estão nas trevas, para dar sabor àqueles que não têm nenhum sabor na vida, enganando-se a si mesmo. Por isso nós somos o sal dessa terra. Seja o sal. Nós precisamos pregar a palavra e viver a palavra para trazer essas pessoas, porque um dia eu ouvi a palavra e eu fui impactado. A palavra quebrou meu coração de pedra. Eu fui aos pés do Senhor e chorei muito, aceitei ao Senhor. E o Senhor me trouxe uma vida totalmente diferente do que eu vivia, porque o Senhor, ele transforma as nossas vidas. O Senhor, ele é poderoso para transformar, para trazer a luz aonde não havia luz. Então eu aceitei Jesus e eu entreguei a vida. Eu quero dizer, segundo a palavra, ainda há tempo para você que ainda não entregou a vida ao autor da vida, que é Jesus Cristo. Não perca tempo, porque Jesus está à porta. Jesus está voltando. Haja vista, irmão, que nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo e as pessoas parecem que estão brincando. Amado, eu creio, Jesus está voltando. Então você que ainda não deu o passo para Jesus, você que está nos ouvindo pelo YouTube, está nos ouvindo em algum meio de estar ouvindo essa palavra, eu quero te dizer, o Senhor quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer trazer a você para o lado da luz, trazer você para você viver uma vida plena nele, porque ele morreu por amor de todos nós. E isso, irmãos, é o que o Senhor quer na minha e na sua vida. E tudo que o Senhor fez foi por amor. E ele cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe da minha e da sua vida, porque ele é um Deus que quer nos guardar, nos proteger. Ele é o Pai. Porque a palavra, irmão, diz, irmão, que o Senhor é o nosso Pai. Amado, aquele que ama, cuida.
E Jesus, ele nos amou tanto que deu a vida, então ele cuida. Muitas vezes a gente está na igreja, está vivendo uma vida e o Senhor está dizendo, olha, eu sou o teu Senhor. Mas as circunstâncias, as situações da vida faz você ficar, sabe, sem saída, às vezes fica desesperado por uma situação e você tem que olhar e dizer, parar e dizer, não, minha vida já foi entregue na mão do Senhor Jesus. Ele cuida de mim, Ele guarda a minha vida, Ele me protege. Então, todas as coisas que nos cercam, Ele tem cuidado de nós. Creia nisso. É Ele que cuida. Em meio às alegrias, às dificuldades, Ele está sempre do nosso lado. Ele está guardando, Ele está protegendo. É Ele que é o nosso Deus. Ele é o Deus que guarda. Mas cabe a nós fazer aquilo que agrada a Ele. O Senhor guarda os seus, aquele que realmente tem uma vida pautada, buscando dele a força que necessita para viver a sua vida, caminhando em direção a Canaã celestial. É para lá que eu quero ir, é para lá que nós queremos ir. Eu quero um dia cruzar as portas da Canaã celestial e dizer, obrigado, Jesus. Porque grande foi as lutas, mas o Senhor me livrou de todas. O Senhor nos guardou, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. É o cuidado de Jesus, irmãos. Esse cuidado que Ele tem, que Ele te ama, Ele me ama. Não é um cuidado qualquer, Ele é constante. Porque Ele é Deus, Ele é verdadeiro. Somos nós que viramos as costas. Somos nós que fazemos as coisas que Ele está dizendo, não faça, filho. Aí a gente, com as nossas forças, a gente não pode. Por isso, tem que haver quebrantamento. Tem que haver joelho no chão, tem que haver choro. Tem que haver consciência de que errou e dizer, Senhor, me ajuda. Para que eu não venha, Senhor, pecar, mas que eu venha viver a Tua vida, uma vida na Tua palavra plena. Para ser feliz no Senhor, porque quando eu estou fazendo aquilo que o Senhor Pai quer, eu sei que o Senhor cuida. Às vezes você está vivendo uma vida, daqui a pouco está tudo certo, mas a palavra de Deus diz, Jesus manda, atravessa para o outro lado, é sobre a ordem dele. Aconteceu tempestade, aconteceu situações, eles temeram, eles ficaram desesperados, o barco ia a pique, mas foi a ordem de Jesus, vai. Às vezes você está fazendo as coisas, é luta, é batalha, mas irmão, você foi alistado no exército de Cristo. A batalha é grande. Não pense, aceitei Jesus. Não, agora é que o negócio estreitou. É agora que você tem que colocar todas as palamentas necessárias para suportar e viver uma vida de batalha espiritual intensa e que não para. Não desmoreça, não baixe as guardas, não ache que você fique firme. Porque se você ficar firme na palavra, Jesus cuida de você. Ele cuida de nós. É Ele que nos guarda e nos protege. Sabe, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é verdadeiro. Aquele que quer o Senhor, Ele está pronto a ouvir. Se você clama pelo Senhor com o coração contrito e quebrantado, Ele jamais rejeita. Aquele que se dobra a Ele, pedindo forças a Ele, Ele fortalece a nossa vida espiritual. A maior guerra não é travada com armas nucleares e grandes exércitos que existem nesse planeta. A maior guerra não é um país se levantando contra o outro e aquela mortandade, aquela coisa horrível. Não, a maior guerra é a espiritual. Porque quando você vence essa batalha espiritual, você vai morar nos céus com Jesus. E é para lá que eu quero ir. O mundo está em desespero. É guerra, é a terceira guerra, não sei o que, não. O meu lugar não é aqui. Eu estou peregrino nesta terra, estou só de passagem. E quero um dia ver Jesus e dizer, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida,
mesmo sem eu merecer. Porque a nossa vida não é um exemplo, tenho olho azul, Jesus, não é pela cor, não é pela tua aparência, não é pelo teu poder, sabe? Você tem muito dinheiro, não é pelos seus diplomas, não é pelo que você é, não, é pela graça. A graça do Senhor nos alcançou. Porque nós não merecemos, mas Ele, pela graça, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, é pela misericórdia que nós estamos aqui. E é pela graça que nós fomos alcançados para louvor da glória dele. Ele cuida, irmãos, da nossa vida quando você está totalmente rendido a ele, aos pés de Cristo, vivendo uma vida para agradar o Senhor e reconhecendo que você, por mais que você ache, não, nós somos umas pessoas que é muita batalha e você tem que estar firme no Senhor, mas você reconhece, você tem o advogado, como foi falado, vá a ele, deixe nele. O advogado precisa saber o que está acontecendo, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que você fale para ele o que você tem feito, o que você tem falado ou você tem pensado e que não tem agradado a Deus. Aí você pede perdão aos pés do Senhor. Então ele nos fortalece. E quando ele nos fortalece, é nessa situação que nós temos força para nos levantar em meio a uma guerra, em meio a uma situação difícil, em meio a tantas situações. Aí ele nos fortalece e ele cuida de nós em todos os aspectos, porque ele é um Deus que ama a cada um, que busca a sua face em verdade, com toda a entrega, pedindo a ele forças, porque é ele que cuida das nossas necessidades físicas, espirituais e também emocionais, em todos os aspectos. Não pense você que você está forte em alguma área, não. Nós precisamos da força do Senhor e do cuidado dele para a nossa vida nessa caminhada cristã. Quando você aceitou Jesus e eu aceitei, ele veio e disse, olha, vem para mim. Eu fui atraído pela palavra, porque a palavra é que salva. O evangelho da salvação precisa ser pregado. É a palavra que tem poder. A palavra de Deus é viva. E quando eu o aceitei, eu vim para ele. Foi para o Senhor que nós caminhamos e andamos para ele, para sermos usados por ele para uma transformação de vida. E essa transformação não se dá, aceitei Jesus e não é dessa forma. Nós entramos num processo, e esse processo é contínuo, é de caminhada, é de transformação. Então, você, eu estou bem. Não, você agora está andando, está no processo. Não deixe de deixar a guarda em alta. Não baixe a guarda nas coisas espirituais. Busque mais do Senhor, chore mais aos pés do Senhor, para Ele te fortalecer e te dar a força que nós necessitamos, para que a gente venha, no meio dessas batalhas, tanto físicas, espirituais, emocionais, seja ela qual for, Ele cuidar de nós, Ele cuida dos seus. A palavra de Deus, irmão, tem vários exemplos, mas eu deixei aqui, Deus cuidou de Jonas, dentro de um grande peixe. Por suas forças, jamais ele sairia dali. Mas é Deus que cuida. É Deus que vem cuidando, guardando, protegendo. Muitas vezes, irmãos, o Senhor, a gente está numa situação tão difícil que pelas nossas forças não tem mais jeito. Senhor, aí ele diz, filho, eu cuido de você. Para que esse desespero? A palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele cessa a guerra. Ele quebra o arco. Ele quebra a lança. Ele faz cessar as guerras. Ele é poderoso. Ele é tremendo.
Qual é a tua guerra? Qual é o arco que está sendo armado para atingir você? E quando vai atingir com o arco, irmão, a pessoa que vai lançar o arco, ele está escondido. O inimigo, ele está sempre lá estreita, querendo lançar o dardo inflamado, a flecha. Mas ele quebra essa flecha, ele corta o laço, ele faz tudo porque ele é Deus. Então aquilo que o inimigo quer com palavra, te atingir, está escondido, o Senhor diz, não, essa guerra não é sua, eu pelejo por você. É eu que te protejo, é eu que cuido de você. Ele cuida de nós, irmão, de uma maneira sobrenatural. Eu já vi o cuidado de Deus de uma forma tremenda quando eu estava numa situação difícil. E o Senhor, Ele usa pessoas para nos ajudar. Então é Jesus, é o Senhor dizendo, filho, apenas clame a mim e eu vou te responder. Busca em mim a tua força, porque eu vou te fazer mais que vencedor. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. Não é nas guerras, irmão, visíveis, é a espiritual que é a pior. É a guerra, irmãos, terrível. Porque o que o inimigo quer é ver a nossa queda. Mas o Senhor é que nos levanta com a sua destra e nos coloca de pé, para a glória do seu santo e poderoso nome. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que protegeu Daniel dentro da cova dos leões. Ele cuida dos seus. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da grande fornalha, uma fornalha horrível. É Ele que nos protege. É Ele que protege a tua vida. É Ele que guarda você. É Ele que te protege. Sabe por quê? Porque Ele ama a cada um que busca a sua face em verdade e em espírito. Busca o Senhor. Não pare nunca. E não deixe que nada venha desanimar você na caminhada. Pare de olhar as coisas que estão em nossa volta. Olhe para o Senhor e continue firme. Apesar das lutas, sempre um sorriso no rosto para Cristo. Porque é Ele que é o nosso Deus. É Ele que é a nossa força. Sabe? Jesus cuida de nós mesmo quando não percebemos. Estarmos aqui é um milagre. Sabe o que é isso? Jesus cuidou de nós. Meu trajeto da minha casa, eu vim, meu carro, eu dirijo bem. Não, é o Senhor que tem nos guardado. É Deus que tem cuidado da minha vida. Eu já vi situações da pessoa sair daqui a pouco, dá um problema no carro, ele vai, encosta e para um tempo para tentar resolver, depois ele não viu que era nada. Quando ele sai, um grande acidente aconteceu e foi horrível, as mortes. Foi o Senhor que livrou, cuidou. Eu já vi situações, irmão, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Isso é motivo, irmão, para a gente adorar a Ele e dizer, Senhor, obrigado. Não pense que é a sua força, a minha sabedoria, ou seja lá o que for, não. Tudo é para a glória de Deus. A glória dEle. É Jesus que cuida. Sabe, muitas vezes a gente pensa que está sozinho, nós não estamos. Porque Ele diz, eu estou convosco. Se você tem Jesus verdadeiramente e vive uma vida pautada na palavra, eu quero te dizer à luz da palavra, Ele não te deixa só, nunca. Nunca Ele nos deixa só. Ele está cuidando de nós, irmão, por trás das cenas que a gente não vê. Ele está sempre, porque Ele diz, Ele dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, ao seu respeito. Amado, aquele que está firme no Senhor, irmão, haja o que houver, você não vai baixar, você vai sempre estar de pé, adorando, glorificando e dizendo, Jesus, Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Tu és a minha força, a minha rocha. Tu és o meu tudo, porque eu sei, Deus, que a Tua palavra me diz que o Senhor não nos deixa só. E o Senhor não tem deixado você. Sabe, você, amado, que está aqui, de repente você está com uma situação na hora da saúde, está desesperado, é uma situação que abala qualquer ser humano. Quem não fica abalado? Mas quando você está fortalecido no Senhor, você entende que não é uma doença, porque a palavra de Deus diz, nem a morte, nem a profundidade, nem a espada, nada poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele cuida de tudo. Mas eu vou passar por uma cirurgia, eu estou assim. Não se desespere, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. É Ele que prepara os médicos, é Ele que prepara os enfermeiros, é Ele que dá ordem a tudo, é Ele que cuida de tudo. Ele vai à frente dizendo: eu estou contigo, servo e serva minha. Entra na fé, creia. Aquele que crê verá a glória de Deus. Creia somente. O meu ministério está uma luta. Creia somente. Amados, nós temos que estar dentro da casa do Senhor. Amado, não disperso, não, sabe, está na igreja, está ouvindo a palavra está sendo ministrada, mas a pessoa está meio distraída. Eu quero te dizer, à luz da palavra, aquele que é distraído é atraído por algo que não é de Deus. Amado, a palavra de Deus mostra lá no capítulo 20 de Atos que Paulo estava pregando e tinha um tal de Eutico, um jovem. Amado, o culto aconteceu no 3º andar. Ele subiu as escadas. Então, muitas vezes, tem muita gente no alto, estava ali. O culto era uma bênção. Quem estava pregando? Era Paulo. Paulo estava no azeite. Ele estava pregando tanto que passou meia-noite. E daqui a pouco aquele jovem estava no meio do culto. Mas daqui a pouco ele se distraiu. Daqui a pouco ele olhou para a janela. Amado, quem vai para a janela vai olhar para fora. Amado, quem vai para a janela vai olhar alguma coisa. Mas ele vai para a janela. Ele está disperso. Ele está ali distraído. Sabe? A palavra de Deus está sendo ministrada. Tome isso no seu coração. Guarde isso na tua força, na fé que você tem em Cristo. E o Senhor fará grandes coisas. Diz a palavra que ele não bastou ir para aquela janela, não. Ele vai e senta na janela. E quando ele senta, diz a palavra que ele caiu do 3º andar. E quando ele cai, diz a palavra que Paulo deve ter olhado lá de cima e todo mundo lá embaixo que estava com Eutico dizendo: olha, morreu, acabou. Ele diz: não, eu vou descer. Sabe o que ele faz? Ele desce. E quando Paulo desce, Paulo vai, debruça sobre esse jovem chamado Eutico. Ele abraça esse jovem. Ele dá um abraço. E quando ele abraça, Deus revela que a alma dele ainda estava em Eutico. E quando ele olha, ele diz: não, parem, a alma está nele. E quando ele diz isso, o Senhor revive Eutico, traz ele à vida, e ele sobe, e ele vai repartir o pão. Está em Atos 20, veja isso aí. E quando ele sobe de novo. Então aquele Eutico também sobe, porque aquele que cai, aquele que está ali, irmão, nós não podemos jamais querer lançar pedra. Às vezes, a pessoa caiu em alguma situação, abrace ela. Paulo nos ensina como pastor: pare de olhar, não tem mais jeito, não, pare. Abrace. Ele nem orou, ele apenas abraçou. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um carinho, de uma atenção, e o Senhor vai te usar para trazer as almas que estão perdidas, que um dia foram uma bênção, mas estão caídas, mas o Senhor levanta, porque a alma ainda está nele. Se tem alma, há esperança. E nós temos que pregar a palavra, sabe, ficar descuidado. Às vezes a palavra está sendo pregada e você está entrando de um lado e do outro. Não, deixe ela encontrar um lugar perfeito, um coração quebrantado, adubado, preparado para a poderosa semente que é a palavra do Senhor. É Jesus que cuida, Ele cuidou, Ele cuida, Ele jamais deixará de cuidar daqueles que verdadeiramente buscam a sua face. Aleluia! Porque Ele é bom. Ele é bom. Em Provérbios 5, 3, 6 diz: nos ensina a confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Às vezes você está na igreja, está passando uma luta, que batalha. Aí você começa a olhar pelo crivo das coisas e o desespero bate. Pare, apenas confia no Senhor. Se você confiar num Deus que te chamou, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de você. O que o Senhor mais quer cuidar de nós, irmão, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida de tudo. Às vezes a gente fica tão preocupado com situações. O Senhor: filho, olha para mim, eu cuido de você. Porque as perturbações vai te trazer até uma doença. Vai trazer, sabe, daqui a pouco você está com uma gastrite, da gastrite evolui porque você não está entendendo. Descansa no Senhor e Ele vai te ajudar. Guarda, porque o Senhor é Deus, Ele é poderoso. Jesus, Ele cuida de nós porque Ele nos ama e a sua misericórdia é grande.
Jesus, irmão, não cuida de nós porque a gente apenas por uma obrigação. Não, Ele cuida, irmão, porque Ele nos ama de verdade. Ele te ama. Ele ama a vida de cada um. Ele deu a vida por todos. Amados, a gente sabe, a gente não pode viver, eu estou agora, não, irmão, a gente tem que pensar, nós temos que orar pelas pessoas que estão ali longe do Senhor. Amado, Deus pode fazer algo maravilhoso, grande. Deus chega diante de um vale dos ossos secos que representa Israel, que estava tão seco. Tem muita gente seca, tem muita gente precisando, sabe de quê? De alguém que ore por elas, clame por ela com a fé, amado, acima de todas as circunstâncias. Creia, e o Senhor pode trazer a vida àquele que não tem vida espiritual. É Ele que dá a vida espiritual, irmão, é Ele que faz todas as coisas. Esse é o nosso Deus, aleluia. Ele é um Deus tremendo, aleluia. Jesus diz em capítulo de João, capítulo 10, verso 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna e nunca se perderão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando nós nos colocamos na posição verdadeiramente de um servo de Cristo, que vive uma vida lutando. Quando você, às vezes acontece, como o pastor bem falou aqui, sabe o que é? Joelho no chão, pedir perdão, reconhecer as nossas fraquezas, nossos erros. Não guarde isso, não tente esconder, não faça isso, apenas coloque a luz no Senhor. Coloque diante de Jesus, porque Ele advoga a tua causa. É Ele que quer que você e eu, irmãos, estejamos firmes e constantes na sua palavra, vivendo uma vida eterna com Ele, porque aqueles que estão em Cristo, por mais que aconteçam as lutas, não vai sair da presença do Senhor, porque está firme nele, porque é Ele que nos dá a força. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o seu amor é imensurável e Ele cuida de cada um de nós. Ele me ama, Ele te ama, Ele quer que a gente seja verdadeiramente discípulo dEle, vivendo uma vida plena dEle, para a glória dEle, vivendo aquilo que agrada a Ele, não apenas o que agrada a mim mesmo, as coisas que a gente passa, vai vivendo a vida aqui e acaba. Tudo aqui vai ficar, mas a palavra de Deus, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. E ela tem que estar dentro de nós, enraizada, dando frutos para louvor da glória dEle. Quando, irmão, nós podemos conhecer que Jesus cuida de nós? Quando nós sentimos a paz no coração que o mundo não conhece. Quando você entende que apesar das tuas lutas, da tua dificuldade, vem uma paz, sabe? A luta é tão grande, até o teu vizinho, as pessoas tão desesperada, mas você está numa paz. Como bem falou o pastor aqui, uma pessoa câncer terminal com um sorriso, sabe? Isso impacta qualquer um, porque é a paz. É uma paz que o mundo não conhece. Quando você tem essa paz, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às lutas, é o Senhor cuidando de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós, porque Ele nos ama, mas Ele quer que a gente venha servir a Ele em verdade, sendo verdadeiramente discípulo dEle. Amado, não faça as coisas simplesmente para mostrar o pastor, porque o Senhor conhece, irmãos, tudo internamente de nós. A palavra de Deus nos diz que mesmo antes de nós falarmos qualquer coisa, Ele já sabe. Então Ele sabe tudo. Não adianta, irmão, fazer coisas para agradar a si mesmo ou querer criar coisas. Não, faça tudo para a glória de Deus que te chamou. Ele te chamou. Quando nós recebemos respostas às nossas orações e uma direção que Ele dá, é Deus cuidando de nós. Não faça nada na sua vida sem antes orar ao Senhor, pedir direção a Ele. Peça a Ele e Ele vai te responder. Quando nós, irmãos, falamos com o Senhor e colocamos diante do altar de Deus as nossas petições, orando por algo, amado, tenha visão espiritual, olhos espirituais para as coisas que são de Deus. Fique atento, não fique disperso, não fique distraído, fique atento, porque a guerra não parou. A guerra espiritual é tremenda e você fica ligado, sabe, total, porque você está orando e você está esperando. Às vezes o Senhor usa qualquer coisa, Ele está dando resposta, fica ligado. Quando Ele responde a nossas orações, Ele está cuidando de você e de mim. Ele cuida.
Quantas orações a gente faz, irmão, e o Senhor atendeu. Sabe o que é isso? Ele está cuidando de você, Ele te ama, Ele nos ama. Ao ver as bênçãos diárias, irmãos, nas pequenas e grandes coisas, Ele está cuidando de nós. Amado, o Senhor cuida nos mínimos detalhes, porque Ele é um Deus que Ele é zeloso, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele morreu por amor de nós. Ele te ama. Ele quer que você seja uma bênção dentro da sua casa. Ele quer que nós sejamos um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Ele quer que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. O quê? Alguém pautado na palavra e que vive o evangelho, amando a todos, amando e sendo, sabe, um canal de bênção aonde quer que nós estejamos, dentro das nossas casas, que nós sejamos, sabe, um instrumento vivo de Deus para fazer a diferença dentro da nossa família, como homem, mulheres de Deus. É isso que o Senhor faz por nós. Ele, sabe, quando a gente está vendo que Ele está cuidando de nós, Ele vem, Ele nos concede, sabe, a saúde, Ele nos protege, Ele nos envia recursos, Ele é amigo, Ele nos dá uma família em Cristo, irmão. Tem gente que não tem mais família, a vida dele foi uma vida, sabe, totalmente errada. Ele estava lá, nem a família quer mais, mas quando ele conhece Jesus e reconhece os seus erros e pecados, ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor, ele entrega na mão de Deus, o Senhor pega, diz, olha, eu vou te dar vida aonde não havia vida, eu vou te transformar, e se você, a tua família te desprezou, acabou para você, eu te darei uma nova família, uma família de Cristo, uma família, sabe, que te ama, e você vai entender que você será um instrumento para adentrar aqueles que sofreram tanto pelos teus atos, por situações que nós, às vezes, muitos fizeram, irmãos, que não dá para suportar certas situações. Tem pessoas, irmão, que vai ao fundo do poço, a família não aguenta. Então, porque ele está longe de Deus, mas quando ele vem para Jesus, o Senhor o transforma, dá a ele uma vida, dá a ele uma família, dá a ele tudo que ele não tinha, porque ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele transforma a vida do ser humano. Ele é poderoso, ele é grande. Aleluia! Aleluia! No Senhor Jesus nós podemos descansar, irmão. A promessa do Senhor, sabe, de Jesus, Ele cuida de nós. O tempo todo Ele cuida. Mesmo nas tempestades, mesmo em meio a situações terríveis, Ele está no comando da tua vida e da minha vida, irmão. Ou você não, aqui não, senhor. Desse lado aqui não. É só até aqui. Amado, você tem que se entregar por completo. Deixa Ele ser o comandante. Deixa Ele ser o capitão do teu barco. Deixa Ele conduzir a tua vida. Quando nós entregamos a vida ao Senhor verdadeiramente, e Ele nos conduz, e Ele nos faz caminhar do jeito que Ele quer, Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Ele tem sempre a sua mão, nunca há de nos abandonar. Confie, irmão, e entregue a sua vida por completo. Se você ainda professou Jesus, mas parece que está tanto tempo na igreja, mas não entregou tudo. Tem gente que não entrega. Tem gente que começa, sabe, uma vida achando que está bem. Ah, eu sou isso, eu estou aquilo. Mas está vendo que não está certo. Ele precisa se entregar por total para que o Senhor venha cuidar da sua vida por completo. Fazer dele, fazer dela, fazer de nós pessoas melhores para louvor da sua glória. É para a glória dele, irmãos, porque é o Senhor que cuida de nós. Entregue, irmãos, permita que Ele cuide de você. Jesus seja uma fonte de paz e esperança sempre na sua vida e na vida dos que nos cercam. Não adianta você dizer que é crente, mas é uma tribulação para as pessoas que estão de lado. Não adianta você dizer, botar a Bíblia, sabe? Aí anda com a Bíblia, parece crente, cheiro de crente, parece que é, mas é uma tribulação. Sabe o que é isso? Entrega total. Deixa Jesus fazer de você um instrumento. Você vai ver que o Senhor vai fazer de você algo diferente. E através da minha e da sua vida, nós vamos ganhar outras vidas com amor.
Ele reconhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece as nossas lutas, nossas tristezas, as nossas alegrias. Em situações difíceis, Ele conhece. Ele está ali cuidando, protegendo e guiando aquele que busca Ele em verdade, pedindo a Ele. Peça a Ele, clame a Ele. Não olhe as coisas, irmão, pelo ângulo humano, pelo ângulo da tua visão. Olhe pela visão espiritual de Cristo. Pare de olhar as pessoas e condenar todo mundo, de querer, jogar pedra em todo mundo, irmão. Coloque-se na posição de Senhor, faz de mim um vaso de valor, faz de mim um instrumento, Senhor, faz de mim, meu Pai, aquilo que te apraz, Senhor. Faz, Senhor, e me dá, Senhor Deus, as almas, para que eu possa falar com elas, para apresentar o Senhor, meu Deus, em verdade. Usa a minha vida para resgatar aqueles que não te conhecem. Senhor, faz de mim, Pai, alguém que restaura as coisas, que seja um instrumento, Pai, aonde há guerra, onde há tantos conflitos, Senhor, que eu seja verdadeiramente o que o Senhor quer que seja. Alguém que ama, alguém que abraça ao invés de atacar, alguém que abre um sorriso ao invés de fechar a cara, alguém que não despreza, mas alguém que dá atenção, alguém que sabe ouvir mais, alguém que abre o coração para dizer, olha, eu não tenho nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem tudo para te dar. Ele é o Deus que pode transformar a tua vida. Ele é o Deus que pode te dar a alma, Ele te dá a vitória, uma vitória que você não conhece, que é a batalha que tu vives hoje, é espiritual. Eu não tenho nada de mim mesmo, mas o que eu tenho é Jesus dentro de mim. E eu te dou isso. Amado, use, sabe, irmão, que a gente seja sempre usado pelo Senhor para louvor da glória dEle. É Jesus que cuida de nós. Ele cuida de você. Você crê nisso? Ele cuida. Amém? Entregue tudo ao Senhor nesta manhã de domingo. Não retenha. Não ache que você com suas forças vai conseguir, não. Não pense, aqui eu sou. Não, você não é. Nós não somos. Sabe, nós somos, irmãos, dependente de Deus. Nós somos carente do amor de Jesus todos os dias. Nós somos carentes, dele, nos dá força que nós precisamos. Em todas as áreas, o Senhor quer fazer de nós uma nova, total criatura, transformada, uma pessoa melhor. Ele quer fazer de nós, irmão, aquilo que é, o que Ele nos quer que nós venhamos fazer, é pregar a palavra, viver a palavra, e quando nós vivemos a palavra, Ele cuida de nós, Ele cuida de você nesta manhã. Ele cuida. Hoje nós vamos aí participar da ceia, irmãos. É motivo de muito regozijo e alegria. É motivo de você glorificar a Deus. É motivo da gente adorar Ele e dizer, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Fique de pé, irmão, vamos estar orando em nome de Jesus. Amado, em meio a uma luta que eu passei, uma luta tão grande, eu chorei muito. Eu estava em São Paulo. Eu fui tão perseguido, irmão, foi uma coisa tão ruim. Eu sofri tanto. Eu sei o quanto eu sofri. E eu orava, eu chorava muito. E tinha um louvor, irmão, que eu sempre ouvia e sempre ouço, dizendo, olha, eu cuido de você. Ele cuida, irmão, e Ele cuidou de mim de uma maneira tão maravilhosa, que Ele me deu Ele mudou a história da minha vida ali dentro onde eu estava. O Senhor me deu a vitória. Sabe o que é? Ele cuidou de mim. Ele cuida de nós. Ele cuida de todas as formas. Esse louvor, eu creio que vocês conhecem, que diz assim, olha, quem é que cuida de você quando todos dizem não? Quando todas as portas se fecham e em teu peito bate a solidão? Quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá, e faz nascer feliz um novo dia, e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome, o nome é Jesus. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalhas. Ele é Jesus.
Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Quem é que cuida de você no trabalho ou na multidão? Quem é que supre a tua mesa e não deixa te faltar o pão? Quem é que olha para você e te ajuda sem ter interesses e é amigo para todas as horas? Me diga que nome é esse que faz nascer feliz um novo dia e transforma as trevas em luz, e tem um nome sobre todo nome. O nome é Jesus. Ele é Jesus. Quem crê nesse nome não perde batalhas. Ele é Jesus. Crê, irmãos. Creia nesse nome, ele nunca falha. Por esse nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque grande foi o teu cuidado para a minha vida. Pai, o Senhor cuidou da minha vida. Pai, o Senhor me fortaleceu nos momentos mais difíceis. Foi o Senhor que cuidou. Foi o Senhor que me livrou de tantas situações, meu Pai, que eu estava passando, Pai. E foi nesse louvor que eu chorei muito, porque eu entendi que o Senhor jamais me deixou só. Foi nesse louvor, Pai, que o Senhor disse: filho, eu cuido de você. O Senhor cuidou de mim, Pai. Eu não tenho palavras para te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, continua, Pai, a nos fortalecer, Pai. Continua, meu Deus, a fortalecer o meu irmão, a minha irmã, os teus servos, porque a tua igreja, Pai, precisa disso. Ajuda a vida de cada um aqui, Pai. Pai, que ninguém saia da mesma maneira que adentrou essas portas, mas saia hoje jubilosos, felizes, dizendo: Jesus vive e reina na minha vida. Porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é o Deus que fortalece, Pai. Hoje eu vou saltar muralhas. Hoje, Senhor Deus, eu saio daqui, meu Pai, renovado, Pai, pelo poder da Tua palavra, sabendo que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Apesar de todas as coisas, meu Pai, que o mundo venha falar, o Senhor cuida de nós. Mesmo na morte, Pai, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor há de ressuscitar aqueles que te buscam, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Deus, eu te peço, continua falando conosco. Pai, fortalece a nossa vida espiritual, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E você diz amém, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus.